Olá pessoal, cá estamos nós, pois é, mais uma vez, mais um vídeo na sequência daquilo que a gente tem falado com vocês e sempre agora trazendo como referência como é que a gente chegou nesse formato de corpo e como é que a gente chegou nessa situação e por que que ele reage das formas que ele reage quando a gente treina, se alimenta ou deixa de fazê-lo. Obviamente, vocês, a maioria de vocês aqui, vocês são diferenciados. Vocês não são a galera normal que assistem, né, os normaizinhos vídeos por aí. Vocês têm absorvido conhecimento e vocês têm sido fantásticos. Eu queria falar isso para vocês primeiro, antes de continuar. Não é todo mundo que consegue entender a jogada. E aqueles que não conseguem entender, a maioria não se expressa, e aqueles que se expressam, obviamente, falam aquelas besteiras de sempre. Mas vocês aqui, vocês têm acompanhado. Não só têm acompanhado, como vocês estão compartilhando. Muito obrigado. Continue compartilhando. É muito importante que você repasse o vídeo para que outra pessoa possa ter a oportunidade de voltar aqui, vir aqui a primeira vez, ou voltar se não teve aqui antes, né? Já teve antes, está voltando, e poder analisar essa linkagem nova que a gente está fazendo, que para mim tem sido absolutamente fantástico. Eu tenho usado esse novo conhecimento e obviamente eu tenho aplicado o novo conhecimento a mim mesmo como cobaia para testar antes de trazer para vocês. Dentro desse procedimento que eu sempre sigo comigo, eu tenho uma coisa que eu sou muito diligente com ela e é o seguinte: resultado. E para mim é sempre usar as bases que a ciência nos dá sobre como nós chegamos aqui e ao mesmo tempo aplicar elas de forma adequada naquilo que a gente faz. Corpo bom, treinamento bom, flexibilidade boa, raça boa, né? Na garra, sem ter lesões, nutrição boa, longevidade, tudo isso, né? Eu aplico por quê? Porque eu quero ter certeza que eu vou ter esse benefício. Uma vez que eu chego a um consenso, e às vezes não faz sentido com alguns estudos que saem, eu passo para vocês. Quando não bate com algum estudo, eu digo, falo, olha, isso é o que eu descobri, minha opinião, da forma que está. Quando bate, eu listo o estudo. Sempre fundamentado em ciência. Ou a ciência de 2019, ou a ciência de 2019 que fala da galera de 1 milhão de anos atrás, 500 mil atrás, etc, etc. Essa galera era uma galera fantástica. Era a galera que tinha que fazer tudo sozinho, do zero. Você imagina, você não tem nada, tudo que você hoje é conforto. Nós temos um conforto fantástico com relação às coisas que a gente faz. Imagina você ter que, tudo depende de você, tudo. Sobrevivência, comida, tudo, absolutamente tudo. Não tinha supermercado, não tinha nada, você era tudo. E se você não fosse tudo, adivinha o que ia acontecer com você? Bye bye baby. Pois é. Então galera, é o seguinte, tendo falado tudo isso, eu quero agradecer vocês, compartilhem, sigam, curtam, etc. Mas não esqueça, curte o vídeo e compartilha, por favor. Muito obrigado. Bom, nós vamos falar hoje sobre o monstro cortisol. Pois é, e logicamente em todos os meus estudos com relação a como a gente chegou aqui como raça, e obviamente analisando também o Neandertal, nosso primo, eu tive a possibilidade de cruzar alguns estudos falando de cortisol e a evolução e a sobrevivência das raças. Eu sempre tive uma espécie de dúvida com relação à demonização de sistemas humanos desenvolvidos a longo prazo, milhões de anos, que estão no nosso sistema e que a galera fala demais dizendo que era muito ruim. Sempre ouvi falar cortisol ruim, cortisol isso, cortisol aquilo, lá no estresse que vai acontecer cortisol papai. Eu falei, mas isso não faz sentido. Especialmente quando a gente tem um corpo tão fantástico, que chegou aqui, Homo sapiens do jeito que é, sobreviveu todas as outras raças humanas que estavam aí, os nossos primos, todos os gêneros, Denisovans, tinha uma galera de vários tipos aí, para se tornar o topo da cadeia alimentar. Quando alguém fala para você, o corpo isso, corpo aquilo, para pensar no que eu estou dizendo. Esse corpo aqui é fantástico. E cá estamos nós então a falar do cortisol. Primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é o seguinte: a nossa realidade de ambiente hoje, nosso ambiente hoje de vida,
onde a gente vive, o que a gente faz, todas as coisas que acontecem na civilização atual, e civilização também em cidades, os estresses de cidades normais, tudo isso é uma reação, tudo isso é uma consequência, ok? Do fato de que nós desenvolvemos um cérebro maior do que toda a galera, com a capacidade de pensamento e raciocínio lógico, e que a gente ficou muito bom nisso. Nós somos seres inteligentes. E diga-se de passagem, entendeu? Para não falar palavrão. Pois é. Então é o seguinte, o nosso cérebro acabou sendo uma máquina fantástica, mas acabou colocando em risco o nosso corpo, que trouxe o cérebro até aqui. Hoje, há um desespero geral em toda a sociedade médica em correr atrás de um sistema que funcione e que volte a salvar o ser humano como corpo, não como mente, aquilo que ele era antigamente. Por quê? Porque o nosso corpo foi feito para se mexer, e dentro do corpo, lá em cima, aqui em cima, é mantido justamente a máquina que gerou todos os problemas ao nosso redor. Qualquer tipo de conforto não é, ou facilidade, não é originário da época em que a gente tinha que fazer tudo. E esse conforto tem sido um problema. Como consequência, junto com o conforto, o estresse das contas, das coisas ao redor, e de repente o cortisol virou o cara. Onde você fala coisa negativa tem cortisol. Cortisol isso, cortisol aquilo. E eu comecei a estudar. Falei, isso não faz sentido, porque se está no nosso sistema, tem uma razão. E nós chegamos aqui porque nós somos ótimas máquinas. Então está no sistema por uma razão boa, não por uma razão ruim. Mas eu não estava ouvindo falar nada bom do cortisol até eu começar a estudar sobre evolução. Então vamos lá. Primeiro, o nosso ambiente ao nosso redor não é o ambiente para o qual o nosso corpo foi desenvolvido, beleza? Segundo, nós estamos já em situações difíceis, a começar com o fato de que a maioria da população está fora de forma, gerando um estresse psicológico na forma que você vê as coisas e a vida. Ok. Se você partir desse princípio, do princípio onde o seu ambiente hoje não é o ambiente para o qual o seu corpo foi desenvolvido, você vai entender o seguinte, que na maioria das vezes, obviamente, nós temos perigos hoje em dia. Nós temos situações onde, lógico, você pode ser roubado, assaltado, isso acontece. Então existem situações de perigo, mas na maioria das vezes não é como na selva. E não é o estresse você acordar já devendo calorias, porque você tem que ir atrás da sua alimentação, já devendo defesas, ou seja, você tem que ter certeza que está tudo legal. Já devendo todo dia a gente acordava na época passada com Homo erectus ou Neandertal. Vamos mencionar mais Neandertal. Aliás, não esqueça, Neandertais altamente sofisticados. Veja o meu último vídeo sobre como eles até manipulavam certas ervas para tomar, ok? Você acordava como Neandertal, você já estava devendo. Estava devendo caloria, estava devendo alimentação para a galera, estava devendo defesa, tinha que tomar cuidado, você não sabia o que ia acontecer. O estresse era gigante. O que aconteceu com o nosso sistema? O cortisol acabou sendo um cara que gerava sentimentos, gerava situações e químicas que iriam ajudar na batalha da sobrevivência. Uma galera fez um estudo aí, eu vou postar o estudo aqui agora, tá? Para ver o que acontecia. O que vem primeiro? O cortisol e depois o sentimento, ou o sentimento e depois o cortisol? E o que eles descobriram foi que, ao contrário do que todo mundo pensa, vem primeiro o cortisol e depois o sentimento. Então eles fizeram um teste onde eles tinham a galera, colocavam debaixo de certos estresses, faziam umas perguntinhas, papapá, e o resultado dos testes de cortisol de saliva que eles fizeram, salivário, eles checavam contra aquele sentimento. E o que eles descobriram foi o seguinte, que o cortisol era responsável por sentimentos de relaxamento, por incrível que pareça, por sentimentos de de-estressamento, ou seja, menos estresse, por sentimentos de energia, por sentimentos de atitude de fazer alguma coisa, e não ao contrário. Ou seja, quando você escuta alguém falando assim, não fica bravo que você jogou cortisol, já é tarde demais. A sua reação com relação a alguma coisa, a sua reação com relação a alguma coisa que está ocorrendo no seu ambiente, ao seu redor, ela é uma reação que vem após o cortisol estar no seu sistema.
Agora, você vai se perguntar, mas como assim? Porque nós somos uma máquina. E essa máquina, ela funciona com níveis de cortisol diferenciados durante o dia. Pois é. Quando você vai dormir, o seu cortisol abaixa. Quando você acorda, imediatamente tem uma mudança no seu cortisol. Então o cortisol, ele gera sentimentos de relaxamento, de atitude para fazer alguma coisa, de energia e de fuga ou luta se você estiver debaixo de uma situação onde você se encontra em perigo. O sistema foi montado para proteger você de perigos ao seu redor, mas ao mesmo tempo para manter um certo equilíbrio. Ele mantém um equilíbrio porque o cortisol é só um deles, mas ele gera outros hormônios, outras situações de cascatas hormonais que vão acompanhar aquilo que está acontecendo. Então muitas vezes você tem um cortisol que é soltado no seu sistema, ele é released e ele vai daqui uma hora dar um ponto para você daquilo que você está procurando, como por exemplo, evitar com que outros sistemas de defesa, porque o cortisol é um sistema de defesa, entrem em ação, que são sistemas radicais que nós temos, que vão causar maiores danos a você. Então o que acontece? O cortisol ele funciona como um balanceador para evitar que sistemas mais radicais reajam justamente à sua atitude, ao seu sentimento. Ou seja, ele é um filtro. Quando você tem aquela raiva, não é o cortisol que vai ferrar você. Seria o outro ou outros sistemas de defesa que iriam danificar o seu sistema a um custo muito mais alto do que o custo do cortisol. Isso quer dizer que o cortisol não tem custo? Não, ele gera sim um custo. No entanto, o custo dele, como um desestressador, ou seja, como aquele filtro que está ali no meio, é muito menor do que os outros sistemas de defesa que nós temos, que seriam altamente radicais a um custo biológico muito alto para o nosso sistema. Então é o seguinte, galera, cortisol não é o demônio que você escuta por aí. Ele não vai matar você, ele não vai destruir a sua massa muscular, ao contrário do que dizem por aí. Os estudos que saem referindo como cortisol sendo esse cara, são direcionados a situações específicas. E quando você faz isso, o que você faz? Você praticamente está manipulando uma situação só naquele foco e tirando o foco geral de como ele foi criado e por que ele existe. Ele é um sistema de defesa feito para defender você dos sistemas de defesas que nós temos, muito mais radicais, e acredite-me, são muito mais radicais, a um custo biológico muito mais alto do que o próprio cortisol. Ou seja, ele é um carinha que está do nosso lado. Cortisol não vai destruir sua massa muscular. Se você estiver treinando corretamente, se alimentando corretamente, seguindo todas as regrinhas que eu falei para você que não são regras, são simplesmente consequências do porquê nós estamos aqui. Ou seja, você tem que aprender como é que o seu corpo reage. E se o seu corpo reage de uma certa forma, que tem reagido assim milhões de anos, você tem que seguir isso para que ele faça aquilo que você quer de forma natural. Não é difícil. Veja os meus últimos 10 vídeos. Muita gente deixa de tomar uma cafeína porque eles acham que o cortisol vai criar algum problema. Muita gente deixa de fazer isso ou aquilo por causa do cortisol. Não, não, não. Se você estiver fazendo todas as outras bases que você está fazendo, e obviamente, não existe nada mais legal do que alguém em controle dos próprios sentimentos. Se você não está em controle dos seus sentimentos, ter ou não ter cortisol não é razão porque você deve entrar em controle dos seus sentimentos. Seja uma pessoa balanceada. Se os seus sentimentos controlam você, você está fora de controle. Seja uma pessoa exemplar, em controle de você mesmo, e as coisas vão mudar. Não por causa do cortisol, mas porque você precisa ser assim para chegar na sua ponta de sucesso, lá onde você quer chegar, lá em cima. Cortisol é amigo, cortisol não vai fazer nada errado para você, contanto, senhores e senhoras, que você entenda como é que ele funciona. É um sistema de defesa que protege você contra os sistemas de defesas mais radicais que tem no nosso corpo, e tem muitos, e eles são bravos, com danificações possíveis altíssimas ao nosso sistema biológico. E é isso que o cortisol faz. Ele é nosso amigo. Galera, fiquem com os deuses.
Odin, guerreiros, pra frente, atrás do que é de vocês. Mais um mito desmistificado, fundamentado em ciência. Os estudos estarão aqui. Dá uma lidinha, fantástico, incrível. E lembre-se, a sua meta é a sua meta. Destiny is all. Destino é tudo. E quem faz o seu destino é você e mais ninguém. Você é responsável pelas suas metas. Só você e mais ninguém. Lembre-se, nós estamos no topo da cadeia alimentar. Cérebro fantástico. Esteja em controle dos seus sentimentos. Não por causa do cortisol, mas por causa do seu sucesso. E o cortisol é o carinha que vai defender você contra outra galera que é muito radical. Do meu coração sempre, ajudem o velhinho. Repassem o vídeo, por gentileza. E curta o meu Insta, vai no meu Insta e me segue também. Muito obrigado por tudo. Fiquem com os deuses. Peace.